Nos vídeos anteriores falamos sobre investimentos de renda fixa, como a caixinha Nubank e outros CDBs, além de abordar também um pouco sobre fundos imobiliários. Vimos quais são as rentabilidades desses tipos de investimento, quão benéfico eles são para sua carteira e como eles podem te beneficiar a longo prazo. Mas, e se compararmos um com o outro, qual investimento seria melhor? No vídeo de hoje vamos entender exatamente isso. Muito prazer, eu me chamo Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom pessoal, quando a gente olha para investimento que nos geram renda todos os meses, percebemos que existem diversas possibilidades, desde renda fixa até renda variável. O investimento mais comum no Brasil são justamente os investimentos de renda fixa, principalmente CDBs. Mas nos últimos tempos, o brasileiro vem estudando mais sobre renda variável e esse mercado vem crescendo cada vez mais, principalmente agora com a queda da Selic. E um desses investimentos que vem crescendo é justamente os fundos imobiliários. E assim como CDBs ou renda fixa em geral, também existem várias possibilidades de fundos imobiliários. E para que a gente possa entender quais desses dois tipos de investimento são melhores, podemos comparar dois produtos diferentes, um de renda fixa, outro de fundo imobiliário, para ver, através das suas rentabilidades e segurança, qual seria o melhor a se investir. Bom, então, por exemplo, a caixinha do Nubank, que é um tipo de investimento de renda fixa muito usado pelos brasileiros. Esse investimento rende 100% do CDI, e só para contextualizar, o CDI é um certificado de depósito interbancário. Basicamente, consiste numa taxa que os bancos utilizam para negociar entre si fazendo empréstimos e depósitos interbancários. Sendo então, quando a gente investe num CDB, no caso da caixinha do Nubank, sendo mais preciso, num RDB, ele vai render através da taxa já existente, que é a taxa do CDI. Então, 100% do CDI nesse RDB significa que ele vai render exatamente o valor da CDI. Mas e como a gente faz para descobrir exatamente o que é 100% do CDI? Quanto isso rende por dia? Bom, é bem simples. Digita no Google o site do Banco Central, e aí você entra no site do Banco Central e lá vai conseguir ver essas informações. No caso aqui, o que a gente vai ver é a taxa Selic, que atualmente, como vocês podem ver, está em 10,75%. E anota essa informação, o CDI sempre é aproximadamente 0,1% menor do que a taxa Selic. Então, se a gente tem uma Selic de 10,75%, o nosso CDI vai ser de 10,65%. Então, para que a gente possa começar a pensar nessa comparação, vamos analisar o seguinte. Imagina que você tem 100 mil reais, quer deixar esse dinheiro rendendo ao longo de um ano. Pessoal, esse exemplo é só para a gente entender qual investimento é melhor. Podíamos pegar, por exemplo, R$1.000, R$100, R$10 como exemplo, mas para ilustrar de forma mais prática, vamos considerar 100 mil reais ao longo de 12 meses. Considerando nossa atual taxa do CDI de 10,65%, e se a gente deixasse 100 mil reais na caixinha do Nubank ao longo de 12 meses, como vocês podem ver na tela, teríamos um rendimento líquido de aproximadamente R$ 8.786,25, já descontados os impostos. Isso porque todo investimento de renda fixa existe uma alíquota de impostos, que eu vou também colocar aqui na tela para vocês verem, que é decrescente ao longo do tempo. Então, se o investimento ficar até 180 dias parado lá, você vai ter uma alíquota de 22,5%. Se o investimento ficar acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, aí sim a alíquota de imposto cai para 15% sobre o seu ganho de capital. Então, como a gente está falando de 12 meses, podemos considerar a alíquota de 17,5%. Então, esse seria o nosso ganho, deixando 100 mil reais durante 12 meses na caixinha do Nubank. Agora, para a gente fazer essa comparação com fundos imobiliários, eu separei duas opções aqui. A primeira delas é um fundo de tijolo e a segunda é um fundo de papel. Dessa forma, a gente consegue ter uma noção prática de quanto um pode ser melhor ou pior do que um rendimento de renda fixa. O primeiro fundo que eu separei para a gente dar uma olhada é o HGLG11. É um fundo de tijolo, mais precisamente de galpões logísticos, que é bem conhecido. Esse é um fundo que o pessoal gosta bastante e muita gente tem na carteira, inclusive eu. E como vocês podem ver na tela, ele pagou um dividendo yield de 8,05% ao ano. Então, se a gente pegasse 100 mil reais e investisse nesse fundo, a gente ia conseguir comprar aproximadamente 599 cotas desse fundo imobiliário. E como vocês podem ver na tela, esse fundo pagou por cota R$ 1,10. Então, para ter um rendimento anual desse fundo, basta a gente pegar o número de cotas que a gente tem e multiplicar pelo quanto ele pagou por cota. Isso daria por mês um valor aproximado de R$ 659. E como os rendimentos de fundo imobiliário não têm imposto de renda, basta a gente multiplicar esse valor por 12, que é justamente o valor anual que a gente vai ter ganhado
com um fundo. E quando multiplicamos por 12, o rendimento anual desse fundo vai ser aproximadamente R$ 7.913 de rendimento anual que o HGLG11 vai estar nos pagando. Seria um rendimento um pouco menor do que o atual na caixinha do Nubank. Bom, pessoal, mas o fundo de tijolo não é a única opção de fundo imobiliário que a gente vai ter na carteira. Por isso eu trouxe mais um fundo imobiliário, nesse caso então o MXRF11. Só para relembrar, os fundos de papel são também conhecidos como fundos de recebíveis imobiliários. E diferentemente dos fundos imobiliários de tijolos, os fundos de papel adquirem títulos relacionados ao mercado imobiliário, ao invés de imóveis físicos. Como vocês podem ver na tela, esse fundo pagou no último ano um dividendo yield de 12,6%. Então, com R$100 mil conseguiríamos comprar aproximadamente 9.633 cotas desse fundo. E esse fundo pagou por cota 10 centavos. Isso vai nos dar um rendimento mensal de R$ 963, que anualmente daria aproximadamente R$ 11.560. Consideravelmente maior do que o fundo de tijolo e também da nossa renda fixa. Sendo então, temos o campeão em termos de rentabilidade mensal. Pessoal, é importante entender que o objetivo dessa simulação é mostrar que rendimentos de renda variável são normalmente os que vão te pagar maiores dividendos ao longo dos meses. Então, se o seu objetivo é ter uma receita passiva, é importante colocar na sua carteira fundos imobiliários. Ter também uma parte do seu capital alocado em renda fixa é também de extrema importância, porque como vimos, ele também tem uma rentabilidade todos os meses. E além de considerar os fundos imobiliários como bons pagadores de dividendos, temos que entender que na maioria das vezes a sua cota valoriza ao longo dos meses. Por exemplo, você comprou uma cota de um fundo a R$10 e no próximo ano ele está valendo R$12, sendo assim ele teve uma valorização de 20%. Se pegarmos o exemplo do MXRF11, que teve uma valorização no último ano de 15,62%, e considerando que a gente pagou R$10,38 por cota, no final de 12 meses o valor dessa cota vai estar em R$11,93, sendo então que as nossas mesmas 9.633 cotas que a gente tinha comprado com R$100 mil, agora teriam um valor de R$114.932, ou seja, R$15 mil de valorização nas nossas cotas. Então, esse tipo de investimento, além de te render uma renda passiva, também pode te dar ganhos com a valorização desse ativo. Bom, pessoal, agora que a gente fez os comparativos entre esses tipos de investimento, é importante entender que melhor do que ter apenas um desses investimentos é montar uma carteira diversificada. A diversificação permite que a gente distribua os riscos da nossa carteira, mantendo a liquidez e também a rentabilidade. Então a gente consegue maximizar o retorno sobre o investimento feito nesses tipos de ativos. Ao combinar a estabilidade de uma renda fixa, representada pela caixinha Nubank, com o potencial de crescimento dos fundos imobiliários, criamos uma estratégia equilibrada e com boa rentabilidade. Estudos comprovam que carteiras diversificadas tendem a mostrar uma melhor rentabilidade e segurança ao longo do tempo. Pesquisas mostradas pelo professor Markowitz sobre a teoria moderna dos portfólios demonstram que a diversificação pode reduzir consideravelmente os seus riscos sem comprometer os seus retornos. Além disso, ao investir em diferentes classes de ativos, como renda fixa, imóveis, estamos expostos a diferentes ativos do mercado. Enquanto a renda fixa oferece estabilidade e proteção principalmente contra a volatilidade, os fundos imobiliários proporcionam uma renda ativa que vai te gerar passivamente todos os meses ganho de capital. Portanto, quando a gente vai construir nossa carteira de investimento, lembre-se sempre da importância da diversificação. Busque equilibrar diferentes tipos de ativos para criar uma estratégia que se adapte aos seus objetivos financeiros e à sua tolerância ao risco. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e não esqueça de deixar nos comentários qual é o investimento que você mais gosta e que prefere dentro da sua carteira. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.